Outro modelo de exercício, que esse aqui é o segundo que mais aparece, e é exatamente o que você faria no laboratório se você estiver tendo aula experimental, que é o seguinte: grupos 3 e 4, geralmente, alguns livros separam até o grupo 5 na marcha analítica, são grupos que a gente precipita à base de sulfeto. E aí nós temos um problema, que produzir ácido sulfídrico no laboratório é um negócio complicadíssimo. Nossa, é uma tristeza. Produzir gás em laboratório sempre é um problema, mas quando esse gás é um troço como ácido sulfídrico, aí que o problema é maior ainda. Então é muito mais simples a gente se utilizar de uma substância que gere esse sulfeto no meio reacional. Então o que a gente faz geralmente é usar tiocetamida. Tiocetamida é bastante útil na forma de se gerar sulfeto. Mas nos exercícios eles assumem que você está gerando ácido sulfídrico mesmo. Mas na prática é muito mais simples você usar tiocetamida para gerar sulfeto no meio reacional. E aí, baseado nesse contexto, ele traz o seguinte exercício. Uma solução contém 0,005 de chumbo e 0,005 de manganês. Então perceba, as concentrações são as mesmas. E 0,3 de H+, que é saturado com H2S. Tá. Qual sulfeto do metal precipita primeiro? Aqui a resposta vem, mas a gente precisa de informações para poder saber a respeito. Aí ele me diz o seguinte, ó, as informações que eu tenho disponíveis são: o ácido sulfídrico, que é o que ele está estipulando que vai ser gerado ali no meio, ele é um diácido, é um ácido diprótico. Então ele libera o hidrogênio em etapas, em 2 etapas no caso. Para cada liberação de hidrogênio tem o seu respectivo Ka aqui. O KPS do sulfato de chumbo é esse, e o KPS do sulfato de manganês é esse daqui. Só pelos KPS, muita coisa já se diz aqui, que é o seguinte: o cara que tem o menor KPS é o que precipita primeiro. Primeira coisa que a gente já tem que ter essa leitura. Quanto menor for o KPS, menor a solubilidade, mais rápido o trem precipita. Então, quem precipita primeiro? Só pelo KPS, eu não preciso nem fazer conta. O KPS do sulfeto de chumbo está na casa de 10 a menos 28. O KPS do sulfato de manganês está na casa de 10 a menos 15. Só por aí a gente já consegue olhar e falar: opa, esse cara aqui vai precipitar primeiro. E na hora que esse aqui precipitar, esse aqui já terminou de precipitar faz horas. Há um tempão que ele já foi embora. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mãos é pensar nisso daí. Mas dá também para a gente fazer as contas. Provavelmente a gente vai acabar fazendo essas contas ao decorrer do processo. Outra coisa, o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico, quando ele se ioniza da seguinte forma: ele vai formar H+, mais HS-, aí a segunda etapa, o HS- libera o outro H+, e o enxofre -2. Então ele sofre a ionização em 2 etapas. Para cá tem um Ka e para cá tem o outro Ka, Ka1 e o Ka2. Ok, para a equação global, a gente tem um K global que é igual ao Ka1 vezes o Ka2. Detalhe importante é o seguinte: para poder fazer essas contas, eu não posso simplesmente sair multiplicando um pelo outro e ponto final. Eu tenho que manipular as equações para ver o que acontece com os Kas. Digamos que eu preciso inverter a primeira equação, por exemplo. O K também é invertido.
Invertido, no caso, a fração se inverte. Se eu não precisar modificar nada, só fazer os cortes necessários, aí é ok. Mas é sempre bom olhar para não comer barriga aqui. Então a gente tem o quê? Aquilo que for igual e tiver de lados opostos, a gente cancela. Mais ou menos uma lei de Hess aqui. Então esse cara aqui aparece 2 vezes. Então ele vai embora. Tchau. O H+ aparece 2 vezes, mas estão do mesmo lado. Então eu somo. E o resto não aparece nenhuma vez mais. Então fica H2S. Aqui tudo bem que eu esqueci a água, mas vamos colocar que está em meio aquoso. Então tem que apagar tudo. Ele libera 2H+, mais S-2. E aí, como a gente previu, o K global é só multiplicar 1 pelo buck mesmo, normal. Não vai ter problema. Então, a gente multiplicando esses 2 valores, eu tenho o Ka da equação toda agora, não só das suas partes. Qual que é a relevância disso? A relevância disso é o seguinte. Ele fala aqui, ó. Qual deveria ser a concentração de H+ e pH para iniciar a precipitação do sulfeto de magnésio, ou manganês? Para que eu possa fazer esse cálculo, eu preciso saber a concentração de sulfeto. Aí a concentração de sulfeto, que vai ser essa concentração aqui, tendo essa concentração em mãos, eu consigo achar a concentração do H+, que aí, no caso, para eu poder achar, eu vou ter que usar o conceito do Ka. Então, como é que vai funcionar? Primeira coisa que a gente vai atrás é a concentração do manganês. Para isso, eu vou usar o KPS. O KPS é o manganês mais 2, concentração desse dito cujo, vezes a concentração do sulfeto menos 2. Como tudo é 1 para 1 para 1, maravilha, não tem mistério. O KPS eu sei, qual que é o KPS desse dito cujo? 1,4 vezes 10 a menos 15. Tá ali, o valor do cara. Esse daqui dá S ao quadrado. Então isso daqui vai dar... Você faz essa conta pra gente, Débora? 1,4 vezes 10 a menos 15, a raiz quadrada desse trem. Dá 3,7417 vezes 10 a menos 2. Menos 12? Foi. Então, a concentração de sulfeto, essa aí é necessária. Ela é baixa mesmo, porque o negócio precipita uma quantidade muito pequena. Então, não faz sentido a concentração de sulfeto ser tão baixinha assim. Aí a gente vem e faz o quê? Bom, eu já sei a concentração do sulfeto quanto que é. Agora falta a concentração dos demais. Então, lembrando lá, Ka, só para a gente lembrar, a expressão do Ka é como? Concentração dos produtos, então vai ser a concentração de sulfeto vezes a concentração do H+ elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de H2S, pela concentração de H2S. O Ka eu tiro daqui, a concentração de sulfeto eu tenho ali, a concentração de H+ eu estou interessado, a concentração de H2S, deixa eu ver um negócio aqui. Aqui tudo bem que a gente acabou ignorando, mas a gente teria que utilizar esse valor do manganês aqui, mas não tem problema. Depois a gente refaz usando esses valores. O interessante aqui é mais entender o raciocínio do negócio. 0,3 molar em H+, tá, entendi. Esse aqui é do último. 0,1 de H2S, achei o valor que eu queria. Então, vamos lá organizar a concentração. Opa!
A concentração de H2S é 0,1. A concentração de sulfeto é aquela que a gente acabou de calcular, 3,7 vezes 10 a menos 12. A concentração de H+ é igual a X, que é o que a gente está interessado. E o Ka, falta a gente calcular ainda. O K global, vamos colocar assim, é igual ao produto dos outros dois Ks ali, que vai ser 9,1 vezes 10 a menos 8. Oh, beleza. 10 a menos 8 vezes 1,2 vezes 10 a menos 15. O K global. Modifica essa continha, por favor, Débora. Acho que no primeiro, agora que eu tô olhando, se eu comi algum número. Eu comi um número. Aqui é 9,1. Deixa eu arrumar aqui. Pra não dar diferença. Aqui é 9,1 vezes 10 a menos 8. Agora sim. Deu 1,092 vezes 10 a menos 22. Quanto? 1,092 vezes 10 a menos 22. Você digita no. Né? Digita no WhatsApp. Ou não, no WhatsApp é melhor. Por causa que o primeiro número tá um pouquinho difícil de entender. É mais fácil. Meu microfone tá com problema? Tá um pouco grave, mas não tem problema não. Só digita que vai dar tudo certo. 1,1 vezes 10 a menos 12. Aí aqui é jogar esses valores lá. Deixa eu até mandar tudo certo, né? 1,1 vezes 10 a menos 12 igual a concentração de S menos 2, que é 3,7 vezes 10 a menos 12 vezes x elevado ao quadrado dividido por 0,1. Esse cara passando para lá fica 1,1 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a menos 1. Esse daqui passa dividindo. Dividido por 3,7 vezes 10 a menos 12. Aí a gente já pode antecipar algumas coisas aqui para facilitar. Esse 10 a menos 12 corta com esse 10 a menos 12 para facilitar. Ficando igual 1,1 vezes 10 a menos 1 dividido por 3,7 igual a x ao quadrado. Aí fazer essa continha gostosa aí. Quanto que vai dar isso daqui? Não, é que... Como? Tudo dando pra me explicar? Uhum. Então, tinha um resultado que eu acho que 3,7 vezes 10 a menos 12, acho que é 10 a menos 8, e o outro é 1,1 vezes 10 a menos 22.
Ah, é 22. Entendi. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, né? E o de baixo é vezes 10 a menos 8. Ah, então é o que... Aí eu fiz as contas e deu 1,72 vezes 10 a menos 8. Ah, peraí que eu já vou escrever. 1,72, é isso? Isso, vezes 10 a menos 8. A 2? Não, tá certo. Tá certo, então beleza. Então tá. Isso daqui é igual a x ao quadrado. Raiz quadrada desse troço aí. Não, eu já fiz a raiz quadrada. Ah, tá, já é o resultado final. É. Entendi, melhor ainda. Então, esse x que a gente encontrou é o valor desse cara aqui que já está multiplicado por 2, já está tudo embutido ali dentro. Então, agora, tendo isso em mãos, a gente pode calcular o pH. É menos log desse trem aí, de 1,72 vezes 10 a menos 8. Deu 7,76. 7,76. Aí é como eu te disse, aquela hora a gente ignorou a quantidade ali de manganês que ele estipulava. A gente está fazendo aqui mais para demonstrar como é que faz esse tipo de conta. Aí, fazendo com calma, olhando todos os valores certinhos. Aqui, por exemplo, é bem ruim para eu enxergar não o todo da tela, acabo me perdendo. Mas é mais ou menos esse tipo de raciocínio que você vai utilizar para fazer esse tipo de conta quando ele falar que a precipitação é por sulfeto. Dá para fazer as mesmas contas usando o chumbo agora. Usaria o mesmo raciocínio. Depois, qualquer coisa, eu faço esse no papel, bonitinho, em detalhes, e escaneio e mando para você olhar com calma. Mas o legal é ver a estrutura do cálculo, que ela é baseada em... Agora a gente tem mais informações, a gente tem um agente precipitante novo, que até então não apareceu, e aí eu preciso me preocupar em achar a concentração de sulfeto, que aí é onde o nosso erro principal foi em ignorar a quantidade de manganês que já existia na solução, para ir em cima desse cara, achar a quantidade de sulfeto, para jogar aqui, para ir achar o pH. Então seria essa a sequência de raciocínio. Feito isso, e até que o nosso resultado não saiu tão longe, porque o resultado correto seria 5.2, a gente achou 7 e pouco, ou seja, não está tão maluco assim o resultado. Você estaria muito mais doido se der, sei lá, 11. Aí tudo bem, aí seria muito fora da casinha mesmo. Mas ele deu mais ou menos com o que a gente esperava, 5 e pouco, 7 e pouco, por esse ajuste aí que a gente acabou não fazendo. Mas é mais ou menos esse tipo de exercício que eu acredito que vai ser cobrado de você quando a gente pensa na parte prática do negócio, no ir lá para o laboratório e fazer essas análises. Tem mais detalhes a serem considerados, principalmente quando a gente pensa em precipitação de outros íons, mas eu deixei para uma segunda parte a gente verificar isso. Então, eu deixei esses exercícios separados já. Eu vou te mandar o link depois de onde eu estou colocando essas coisas na pastinha que eles quebram sempre. Eu gravei a aula, depois vou disponibilizar para você reassistir. Tem já alguns exercícios separados, eu vou separar outros, caso você queira treinar. Todos eles estão com resultado, então fica mais tranquilo de fazer. E aí a gente marca um outro dia para ver essa segunda parte, porque na segunda parte ela é mais algébrica. Então, por exemplo, quando a gente mexe com o oxalato, que é o caso mais manjado de todos, é uma folha só de letra para poder chegar na parte em que vai os cálculos. Mas se preocupar muito mais do que a conta em si, é se preocupar em entender o porquê daquele monte de letra. Senão acaba que você não vai ter êxito na hora de fazer os seus exercícios. Então, por isso que a minha preocupação maior aqui é explicar o porquê de cada um daqueles monte de letrinha, monte de continha aparecerem no seu exercício.